Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa semana 2 da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil, do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. E nessa semana 2, nós vamos estudar um pouquinho sobre a perspectiva de formação integral para a infância, né? Nós vamos ter um vídeo só, uma videoaula só essa semana, tá? E porque nós só temos um tema para poder desdobrar, né? Que são, dentro da perspectiva de formação integral para a infância, as aprendizagens e desenvolvimento na perspectiva da formação integral da criança, né? E com isso, nós vamos passar pelos aspectos cognitivos, socioafetivos ou sociais e afetivos e psicomotores, né? Então, essa unidade ela tem por objetivo discutir sobre uma perspectiva de formação integral para a infância, levando em consideração os aspectos sociais, cognitivos, afetivos e psicomotores, né? E apresentar algumas metodologias para o trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Então, vamos lá começar a nossa discussão? Bom, algumas inquietações, né, nós trazemos quando a gente discute a respeito de formação integral para a infância, né, aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva da formação integral da criança. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir, né? O que é a integralidade da formação? Já pararam para pensar a respeito disso? Quais aspectos envolvem essa formação integral da criança, né? Como as crianças aprendem? Como socializam, desenvolvem sentimentos, como desenvolvem a sua motricidade, né? Há diferentes perspectivas de desenvolvimento para infâncias diferenciadas? Fica essas reflexões. E aí, ao longo dessa discussão, nós vamos perceber que sairemos com mais perguntas do que respostas, né? Porque na aula passada, na semana passada, a gente discutiu a respeito das concepções de infância. E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, né, a respeito da formação da criança nessa fase existencial, já tendo a ideia de infância mais ou menos consolidada na literatura, né? Porque a gente viu na semana passada que essa ideia de infância ela demorou muito tempo para poder se consolidar, né? E ainda hoje é um grande campo de batalha conceitual, né? E eu diria por vezes ideológica, né? Porque ela caminha por alguns itinerários que às vezes destoam um pouco do que a gente concebe nos marcos legais a respeito do que é infância, né? E qual a perspectiva de formação integral para a criança nessa fase existencial. A construção e apropriação do conhecimento, nesse sentido, ela envolve 4 dimensões: aspectos sociais, cognitivos, psicomotores e afetivos. Nós vamos ver cada um deles, né, no decorrer dessa discussão, e nós vamos perceber que o desenvolvimento da criança para uma formação integral não se dá de forma isolada. Não adianta desenvolver apenas o social e esquecer da cognição. Não adianta eu envolver apenas a psicomotricidade e esquecer das questões afetivas da criança, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente discute formação integral para a infância, né? Bom, os aspectos cognitivos, o que é isso, né? O que seriam esses aspectos cognitivos? Eles são suporte à base de desenvolvimento da inteligência da criança, né? É como a criança pensa, como a criança desenvolve as suas questões de raciocínio, de pensamento, de argumentação, né? E de posicionamento, né? Até porque, se a gente for fazer um paralelo ao que nós discutimos na aula passada, na semana 1, nós vamos perceber que a criança ela é um ser que já existe, né? Ela não é um vir a ser.
né? Então, essa questão do pensamento, do conhecimento, ela é própria do sujeito, né? Nessa fase existencial, entende? E nós vamos utilizar como uma matriz teórica o construtivismo, né? O que é esse construtivismo, né? É uma teoria, faz parte de um conjunto de teorias psicológicas de desenvolvimento da aprendizagem, né? E nós vamos partir pela questão dos diferentes estágios pelos quais passam os indivíduos no processo de aquisição de conhecimentos, de como se desenvolve a inteligência humana e como o indivíduo se torna autônomo. Dentro dessa teoria construtivista, né, dessa teoria psicológica do construtivismo, nós vamos encontrar um grande expoente que é Jean Piaget, né? E ele se utiliza da metodologia clínica estudando os atos infantis, né? Jean Piaget, ele se dedicou aos estudos da epistemologia genética, né? Então, não necessariamente ele escreveu para o campo educacional, né? O campo educacional se apropriou das ideias de Piaget como sendo quase que um tratado a respeito do desenvolvimento da infância e da criança, apesar de Piaget não ser pedagogo e recusar esse título, né? E aí nós vamos ver agora como é que se dá, né, esses estudos de Piaget, né? Alguns pontos principais, né, dos estudos de Piaget para a epistemologia genética, algumas conclusões que ele tirou foram que as crianças elas não pensam como os adultos e constroem é, e constroem o próprio aprendizado, né? Porque a criança é um ser que já existe, né? Então, o seu pensamento não é igual ao adulto, existe uma especificidade nessa fase existencial, né? Em que a criança ela constrói o seu aprendizado, que é próprio da sua fase de vida. O pensamento infantil ele passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida, né? E ele nos diz também que a transmissão de conhecimentos, né, da forma tradicional, é uma possibilidade bastante limitada quando a gente fala da criança, né? Porque, por um lado, nós não podemos fazer com que a criança aprenda o que ela ainda não tem condições de absorver, né? Já por outro, mesmo tendo essas condições, não vai se interessar, a não ser por conteúdos que lhe façam falta em termos cognitivos, né? Então, conhecimento para a criança, nessa fase existencial, ela se dá através de descobertas, né? A educação para a criança, ela é um tesouro a descobrir, né? E o conhecimento ele é um processo, né? Ele não é um produto em si pronto e acabado, né? Não é um acumular de informação, né? É uma reorganização progressiva e uma construção propriamente do indivíduo, né? Jean Piaget, então, aqui está um resumo, né, bem simbólico da teoria de Jean Piaget, que é muito mais vasta do que isso, né? Então, ele foi um dos investigadores mais influentes do século XX na área de psicologia do desenvolvimento. Como eu disse para vocês, ele escreveu para o campo da epistemologia genética, né? Não era pedagogo, né? E a educação se apropriou das ideias dele. Ele acreditava que o que distingue, né, o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato, o que nas outras raças, né, os animais irracionais, eles não conseguem ter. Isso é uma característica específica do ser humano, né? E qual que é o pensamento central da teoria de Piaget? Né? Ele acreditava que o que favorece o desenvolvimento cognitivo é a maturação biológica do ser, né? Ou seja, é o desenvolvimento próprio daquele sujeito que vai favorecer, que vai caminhar ali em paralelo ao seu desenvolvimento cognitivo. Então, à medida que eu cresço, à medida que eu passo pelos estágios de desenvolvimento, a minha cognição ela vai se desenvolver também, né? Então, para ele, o conhecimento ele é resultado de uma interação sujeito e objeto,
né? Então, esse sujeito, né, ele interage com o objeto, né? Então, essa é a raiz do conhecimento para Piaget, né? Agora, percebam nesse esquema bem simples, né? Piaget ele tem alguns termos técnicos da sua teoria, né? Entre eles estão os termos de assimilação, acomodação, adaptação e equilibração. Alguns autores trazem adaptação e equilibração como sinônimos, né? Outros não. Nós vamos utilizar aqui como se fossem 4 termos diferentes, né? Mas vocês podem encontrar em algumas literaturas o termo adaptação e equilibração como se fossem sinônimos. Equilibração vocês podem encontrar também o termo equilibração majorante ou simplesmente equilíbrio, né? Isso depende muito da linha teórica de quem escreveu, né, aquela literatura, né? Então, a assimilação, o sujeito ele age e se apropria do objeto para atender às suas necessidades biológicas, psicológicas e obviamente, sociais, né? Então, nesse processo de assimilação, né, é quando se traz algo novo para o sujeito, e isso causa um certo desconforto, né? Nesse processo de desconforto, eu vou fazer um esforço para poder responder esse desconforto ou desequilíbrio, né? Para poder propriamente assimilar esse objeto, que seria o processo de acomodação, que é uma modificação dos esquemas do sujeito em função do objeto que está tentando assimilar, né? Que ele está tentando compreender, né? Então, o que acontece? Para Piaget, existe alguma coisa nova que vai trazer um desconforto para esse sujeito, né? Da mesma forma que eu tento compreender esse aparelho de telefone, esse aparelho celular, né? Um aparelho móvel, né? Eu não o conheço, ele é algo novo para mim, aquilo me causa um certo desconforto, eu estou tentando assimilá-lo, compreendê-lo, né? E eu vou correr no sentido de satisfazer, no sentido de responder esse desequilíbrio, né? Na tentativa de recuperar o equilíbrio que eu já tinha e que foi perdido, né? Mas quando eu recupero esse equilíbrio, quando eu consigo entender esse equilíbrio, ele já não é mais igual ao que era antes, né? Ele é diferente, ele mudou, modificou as minhas estruturas, né? E quando eu recupero esse equilíbrio perdido, devido a essa novidade em que foi incorporada as minhas estruturas cognitivas, eu tenho a produção de uma novidade com um novo patamar de equilíbrio, que é o processo de adaptação. Então, o processo de adaptação ele vem como um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, né? E lembrando que essa acomodação, né, ela não acontece, não é o meio que produz essa acomodação, é o próprio sujeito. É ele que modifica as suas estruturas, até porque, para a epistemologia genética, que era a área de Piaget, né, a função do meio é produzir desequilíbrio, né? Ele não faz esse processo de acomodação, né? E partindo do conceito de assimilação, a partir do momento que eu assimilei, que eu acomodei, que eu adaptei, né, que eu tive uma produção da novidade como um novo patamar de equilíbrio, eu tenho aí uma equilibração, né, a adaptação plena desse novo conhecimento à minha vida em todos os sentidos, né? Vocês vão perceber uma explicação mais detalhada disso, né? Aqui nos conceitos importantes, né? Assimilação, né? Então, a assimilação ela é uma mudança quantitativa, é uma modificação de conteúdo, algo novo foi trazido para mim, né? Existe a entrada e um processamento de estímulos externos aos esquemas que eu já tenho. O que são esquemas? Esquemas são estruturas cognitivas que eu já possuo enquanto ser humano, né?
A partir disso, vai haver essa incorporação de um conhecimento a um sistema já pronto, né? E refere-se à absorção de experiências vividas, né? Que se ingerem por experiências já adquiridas e realizadas. Então, né? Trocando em miúdos, né? É a modificação de conteúdo, é a entrada de um novo estímulo para a minha estrutura cognitiva já existente. O que é essa acomodação? Já na acomodação, nós temos uma modificação de estrutura, né? A minha estrutura ela passa por um processo de reorganização interna, né? Ajusta e cria-se novos esquemas, né? De novos esquemas, ou seja, novas estruturas cognitivas, né? Isso acontece com a internalização de conceitos que são modificados pelo próprio organismo, né? Que sofre modificações depois de internalizado. E a adaptação, que é o ponto de equilíbrio entre esses dois processos, né? É basicamente o processo que o ser humano passa quando está em relação ao meio em que vive, né? Ele adapta-se ao meio, né? Então ele organiza-se e finalmente obtém um equilíbrio, né? Nessas interações. Então é um ajuste constante do ser humano, né? Com o meio através de uma orientação dinâmica, né? De uma orientação e de uma interação dinâmica, né? É a produção de uma novidade com um novo patamar de equilíbrio, né? Então eu chego agora numa nova fase de equilíbrio, mas esse equilíbrio é diferente da fase anterior, né? E é o patamar, né, no qual vai se produzir novas assimilações, novas acomodações e novos patamares de equilíbrio. Isso é cíclico, isso não para, né? Enquanto seres sociais, enquanto seres que vivem em sociedade, enquanto seres vivos, na verdade, nós passamos a todo momento por esse processo de assimilação, acomodação e adaptação, né? Ou seja, a chegada de um novo conteúdo, a modificação de uma estrutura, né? E um novo patamar de equilíbrio. E aí, né, uma equilibração que seria essa organização nas estruturas cognitivas do indivíduo, que provoca essa nova adaptação à realidade. Como eu disse anteriormente, alguns teóricos tratam adaptação e equilíbrio como sinônimos, né? Vocês vão encontrar também o termo equilibração majorante, né? Como sendo também um dos termos da teoria de Piaget. Bom, então para Piaget existiria uma propensão inata do organismo de manter-se em equilíbrio ao deparar-se com uma dificuldade proveniente do ambiente que desequilibra o organismo. Então, quando ele se depara com essa dificuldade, ele já vai buscar automaticamente o aperfeiçoamento das estruturas já existentes e superá-las, né, visando um novo equilíbrio, né? E uma coisa que é importantíssimo de saber é que nós estamos falando de aspectos cognitivos dentro de um processo que é educacional. Educação é viva. Educação, ela se move a todo momento, ela se reestrutura a todo momento. Então, vocês vão me perguntar assim, professor, eu posso dizer que sempre acontece assim? Essa teoria de Piaget, ela é uma regra? Não, ela é uma teoria, né? Bastante apropriada pelo meio educacional, mas a gente tem que saber que as coisas em educação não acontecem de forma linear. Da mesma forma que Piaget descreve, né, o desenvolvimento cognitivo a partir de uma teoria psicológica que é construtivista, né, e tomando por base a epistemologia genética, vão ter outros autores que vão descrever o desenvolvimento cognitivo a partir de outras matrizes filosóficas, pedagógicas e políticas, né? A gente precisa ter essa criticidade ao analisar qualquer que sejam, né, as teorias e os conhecimentos que nos chegam, né? Então, basicamente, ó, a chegada de um conhecimento novo, mais a tentativa de compreendê-lo, é o processo de assimilação, né? E esses conceitos novos, mais os que já existiam, né, vão gerar uma modificação dos que já existiam, ou seja, uma reorganização interna, que a gente pode chamar também de internalização de conceitos, vai gerar
a acomodação, né? E a adaptação é um novo patamar de equilíbrio, né? Diante de uma produção de novidade. E isso vai ser cíclico, né? Eu vou chegar a um novo processo de equilíbrio, vai chegar para mim um novo desconforto, ou seja, uma nova assimilação. Eu vou tentar correr atrás disso para poder responder esse desequilíbrio no processo de acomodação e vai gerar uma nova adaptação. E assim sucessivamente, ok? Bom, o desenvolvimento cognitivo de Piaget, segundo, né, o epistemólogo, né, segundo a sua teoria de epistemologia genética, ele passa por 4 fases, né, que são estágios do desenvolvimento cognitivo. Percebam que nós estamos falando de formação integral para a criança. Então, tudo isso entra dentro dos aspectos cognitivos, né, que é o estágio sensório-motor, que seria ali, ocorre entre 0 e 2 anos, né? O pré-operatório de entre 2 e 7 anos, o operatório concreto de 7 a 11, o operatório formal de 12 até a vida adulta. Como eu disse antes, é linear? Acontece com todo mundo? Né? É padrão? Não, nós somos seres humanos, seres vivos, e tudo depende de contextos sociais, contextos históricos, contextos econômicos, né? Então, isso serve para a gente ter uma base, né? Ter o entendimento de que o desenvolvimento cognitivo, né? Ele acontece, segundo a teoria de Piaget, né, nesses 4 estágios de desenvolvimento, assim como existem outros autores que também, outras teorias que também vão descrever o desenvolvimento cognitivo, mas é uma teoria bastante apropriada pelo meio educacional, né, e tem bastante relevância, uma suntuosidade muito grande, né, quando a gente fala de educação infantil, principalmente de educação infantil, né, e principalmente na área de psicologia, desenvolvimento e da aprendizagem. Vamos ver cada um desses estágios da teoria de Piaget, né? Então, esse é um esquema simples, né, onde a gente tem ali a coordenação dos primeiros esquemas no estágio sensório-motor, né, e no estágio pré-operatório nós vamos ter ali a questão do egocentrismo intelectual, o uso de jogos de imaginação. No operatório concreto, nós vamos ter a gênese do número, a capacidade de seriação, adaptação ao real, e já no operatório formal, as hipóteses e deduções, né? Que é um exemplo claro disso, quando a gente está ali no ensino fundamental 2, né, na segunda fase do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, né, nós estamos aí mais ou menos nessa faixa etária do estágio operatório concreto, né, em que surge a questão da lógica, né? E a gente consegue ali começar com aquelas equações de primeiro grau para encontrar o x, para encontrar o valor de x, o valor do y, né? É onde a gente trabalha ali com coisas concretas, né? Por isso a importância de se trabalhar com oficinas, com manipulação de materiais, né? Então, vocês vão perceber que os programas educacionais, os currículos, eles seguem muito essa teoria de Piaget, né? Ele tem uma repercussão muito grande até nos currículos a nível nacional, né? Já no estágio operatório formal, nós temos aí a fase das hipóteses, das deduções, a abstração começa aí também nesse estágio operatório formal, né? A gente já consegue enxergar fora, né, do campo do concreto, né? Fora do campo de visão concreta, ele já consegue ter capacidade de abstração. Então, o estágio sensório-motor, né, a criança desenvolve a competência de manter a concentração em sensações e movimentos, né, inicia o processo de consciência dos movimentos, antes involuntários, agora começa a ter um propósito, começa a estender os braços, né, alcançar os objetos do seu desejo, e nesse período acontece o desenvolvimento ali da coordenação motora, né, os seus movimentos ali corporais, né? Movimento de pegar, né? Movimento de mexer a mão, de mexer os pés, de mexer o corpo, né? Mexer o pescoço, né? Mexer a cabeça, né? E
a criança começa a engatinhar também, né? Só que nessa fase a criança ela só tem consciência daquilo que pode enxergar, né? E por esse motivo eles choram quando a mãe sai do campo de visão, né? Por esse motivo também a gente consegue perceber que muitos deles, quando colocam as mãos na frente dos olhos, acreditam que eles se esconderam, né? Porque eles não estão enxergando mais o campo de visão, né? São aquelas brincadeiras que eles dizem, né? Que a gente consegue perceber no dia a dia. Já dos 2 a 7 anos acontecem as representações da realidade dos próprios pensamentos, né? É, a criança ela não tem uma percepção real dos eventos, mas a sua própria interpretação do que está acontecendo, né? Ela observa recipientes diferentes com a mesma quantidade de líquido e questiona se eles possuem a mesma quantidade. Ela não tem essa noção ainda, né? Tudo é baseado na sua experiência visual, né? Nós temos a predominância também de egocentrismo, a necessidade da vida, das coisas, né? Uma exploração muito grande da imaginação também, conhecida como fase dos porquês. Já no operatório concreto, nós temos o início do pensamento lógico concreto, né? E as normas sociais, elas começam a ser demonstradas pela criança, né? E nesse período também o desenvolvimento da criança contempla noções como regras sociais e senso de justiça. No operatório formal, que é a partir dos 12 anos, né, a criança já apresenta a competência de compreender situações abstratas, né, e, e já passa pela fase da pré-adolescência, né, onde esse sujeito já se torna capaz de desenvolver hipóteses, teorias, possibilidades, inicia ali o desenvolvimento da sua autonomia e independência, né. Bom, nós falamos aí de uma teoria construtivista que é a do Jean Piaget, e nós vamos passar agora brevemente pelo socio-interacionismo de Lev Vygotsky, né? Para Vygotsky, né, a criança ela possui estruturas cognitivas, né? Não sozinha, mas a partir da influência essencial das pessoas à sua volta, né? Pois os processos mentais eles são interindividuais, para depois tornarem-se interiorizados. Então, o que ele quer nos dizer com a sua teoria socio-interacionista, né? Ele acrescenta um elemento no desenvolvimento da criança, que seria a interação, né? A interação social, né? Então ele acredita, então, enquanto para Piaget era o desenvolvimento inato da criança, né? O desenvolvimento corporal e das estruturas, que seria ponto-chave para o desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, a questão da interação, a questão da influência essencial das pessoas, ela vem anterior a esse processo, né, de constituição do desenvolvimento cognitivo. Então, as coisas elas acontecem primeiro num meio macro, para depois se tornar interiorizada, né? Isso é conhecido como teoria socio-interacionista, né, da teoria construtivista, né, de uma vertente construtivista. Então, Vygotsky, ele nos traz alguns conceitos bastante interessantes, né, quando ele traz o conceito de nível de desenvolvimento atual, nível de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal, né. O que são esses, trocando em miúdos esses conceitos, né? A criança ela possui um nível de desenvolvimento atual, é aquilo que ela consegue fazer sem nenhum tipo de ajuda. Mas existe também aquilo que é potencial, ou seja, ela só consegue fazer se tiver a ajuda de um adulto ou de uma outra criança. O que Vygotsky quer nos dizer é que nós precisamos transformar esse desenvolvimento potencial em desenvolvimento atual, né? Para ele fazer parte da questão já que a criança consegue fazer sem nenhum tipo de ajuda. E para fazer essa transição entre desenvolvimento potencial e desenvolvimento atual, né, ele nos diz que nós precisamos atuar na zona de desenvolvimento
proximal, que é uma situação ambiental criada pelo adulto ou por outras crianças que facilita a descoberta, a aprendizagem, como consequência do desenvolvimento cognitivo, né? Então, essa atividade intencional, ela vai permitir que esse desenvolvimento potencial se transforme em desenvolvimento atual. Conseguem compreender? Bom, e quando a gente fala de formação integral para a criança, nós precisamos falar também de aspectos sociais e afetivos, né? O que são esses aspectos socioafetivos, né? Eles dizem respeito aos sentimentos e às emoções, né? Em virtude aí de uma série de valores como solidariedade, cooperação, motivação e respeito, né? Visando desenvolver o indivíduo como pessoa, né? E estimula a formação da personalidade estável e equilibrada, desenvolvendo também um aspecto cognitivo, que é o desenvolvimento intelectual e a operação dos processos reflexivos e motor, né? Esses processos, eles visam garantir a formação integral da criança. Então, o que isso nos remete? Bom, nós estamos falando de formação integral para a criança. Então, nós precisamos entender que a criança, ela não vive só de desenvolvimento cognitivo, né? Não só dos aspectos cognitivos. A questão social, a questão afetiva também é importante. A afetividade é algo que deve ser desenvolvido e trabalhado com a criança na educação infantil. Sentimentos e emoções, eles têm um papel de destaque, né, na educação infantil, né? Então, o desenvolvimento socioafetivo, ele implica o desenvolvimento emocional, né, a questão da inteligência emocional da criança, né, aquela inteligência afetiva, a socialização, a interação e principalmente a aprendizagem da criança, né. Então, e a afetividade, ela é considerada a energia que move as ações. Por quê? Se a criança não gosta daquilo, ela não vai fazer, ela não vai se predispor a fazer, por mais bem intencionada que seja que seja a prática planejada do professor, né? Então, a afetividade é um conceito que tem que ser trabalhado, né? É uma forma da criança desenvolver a sua personalidade e aprender a tomar decisões sem necessitar de ajuda. É a formação do senso crítico também da criança, né? Do juízo de valor na questão do desenvolvimento socioafetivo, né? E aí nós trazemos também as contribuições do Henri Vallon, né? Que tem uma repercussão bastante interessante no campo da educação, né? Na qual ele vai nos dizer que o desenvolvimento da criança, ele tem a ver com três dimensões: cognitiva, afetiva e social. Por isso a importância de se colocar a afetividade como algo de extrema importância, né? Mas como ele nos diz, né, que muitos professores, né, não conseguem entender a relação que existe entre a afetividade e a aprendizagem, né? Por isso que às vezes esse aspecto é deixado de lado e só se trabalha a dimensão cognitiva e se esquece da questão afetiva e social também, né? E essa dimensão afetiva, ela não pode ser deixada de lado, né, no processo de ensino-aprendizagem. Até porque ela tem o mesmo grau de importância entre os domínios funcionais, né? A afetividade, ela tem o mesmo peso ali do ato motor da pessoa e do conhecimento, que é a questão cognitiva, né? E ele nos diz ainda que a afetividade é anterior à inteligência, né? Então, ela é condição sine qua non para se desenvolver a inteligência, né? Ela não aparece pronta e acabada também, né? Elas evoluem, constituem um processo de personalização do indivíduo, né? Então, a relação entre inteligência e afetividade, razão e emoção está estritamente ligada ao desempenho escolar da criança, né? A afetividade, ela está presente em todo o processo educativo e diz respeito, sim, a um caminho efetivo para o desenvolvimento integral da criança. Então, compreender essas relações e atuar de forma coerente traz benefícios para alunos e professores e auxilia a criança no desempenho escolar como um todo, né? E isso ressignifica o papel da educação na vida dessa criança, né? Bom, nós vamos falar também de aspectos psicomotores, né? Que são
de extrema importância também no desenvolvimento da criança e na sua formação integral nesse período da infância. E aí eu faço para vocês a seguinte pergunta: o que vocês conseguem enxergar nessas imagens? Crianças, brinquedos, né? Crianças correndo, crianças subindo escada, crianças penduradas, né? Suspensas no ar, crianças interagindo com animais, né? Crianças interagindo em caminhos com blocos, né? Bolinhas coloridas, né? Crianças enfileiradas. O que mais que vocês conseguem enxergar nessas imagens, né? Isso tudo diz respeito aos aspectos psicomotores, ou seja, o desenvolvimento integral da corporalidade da criança. Isso é muito importante. Nós não podemos pensar na formação integral para a infância levando em conta apenas os aspectos cognitivos, apenas o desenvolvimento do pensamento, apenas o desenvolvimento de funções como o raciocínio lógico, como a leitura e a escrita, né? Como a capacidade de argumentação. Isso é importante? É muito importante, mas não funciona de forma isolada. Lembra do que nos disse Henri Wallon? Nós temos dimensões afetivas, cognitivas e sociais. Isso tudo precisa ser trabalhado em conjunto, porque caminha no sentido do desenvolvimento da personalização do indivíduo, né? Então, os aspectos psicomotores dizem respeito ao desenvolvimento do corpo da criança, né? Da consciência corporal e da expressão corporal da criança, né? E das suas interações com as mais diversas formas, com as mais diversas formas de expressão também, né? Usar o seu corpo, né? No sentido de trabalhar o seu desenvolvimento, né? Então, o que é a psicomotricidade? É a educação do corpo, né? É uma competência, um conjunto das funções nervosas e musculares que possibilitam os movimentos nos seres humanos. Só se trabalha psicomotricidade na educação física? Não. Esses campos da ciência não podem trabalhar de forma separada na educação infantil, né? Eu, como professor de educação infantil, não devo enxergar o professor de educação física como uma etapa separada da formação. Os planejamentos, eles devem acontecer em conjunto, né? E esse professor da educação infantil, ele também tem várias opções para se trabalhar a psicomotricidade e a educação do corpo dentro dos vários campos da ciência, né? Basta para isso um planejamento bem pensado, né? Nós temos a nível de educação infantil os referenciais curriculares nacionais. Nós já vimos alguma coisa deles na aula passada, né? Não vamos esmiuçá-los aqui, até porque nós teremos um momento específico para ele no nosso webinário, onde nós vamos tratar dos referenciais curriculares nacionais, né? Que trazem a questão do movimento como um dos eixos de trabalho da educação infantil. Então, é muito importante se atentar a isso. Então, a psicomotricidade é um termo empregado para a definição de movimento integrado. Não é um movimento solto, não é um movimento sem nenhuma função pedagógica, sem nenhuma função que vá contribuir para o desenvolvimento da criança. Ele acontece em função das experiências vividas, né? Seja para sentar, seja o movimento de sentar, seja o movimento de pegar, né, no lápis, né? Seja a forma correta de pegar no lápis, seja a forma correta de utilizar uma tesoura, né? A tesoura que trabalha muito a questão da coordenação motora fina, né? Onde essa criança ela vai trabalhar ali o corte, né, das diferentes formas, e isso vai trabalhando a sua coordenação motora fina, né? A questão dos dedos, aqui, a massa de modelar, né? Então, assim, são inúmeras as coisas que trabalham, inúmeras as experiências que esses alunos eles podem vivenciar na educação infantil, que vai trabalhar a questão da psicomotricidade, né? Esses aspectos psicomotores que vai
contribuir nessa educação do corpo, né? Corpo e mente andam juntos, né? Então, essa educação, ela caminha ali em paralelo, né? Então, é a corporalidade como um todo, entende o corpo como um espaço onde se produzem as vivências do sujeito consigo e com os outros, né? Pensando também que esse aluno, ele tem uma relação com o corpo que é individual e que é coletiva, né? Então, centra-se nos processos psíquicos subjacentes ao desenvolvimento motor e suas relações com a afetividade. Refere-se ainda a modos de expressão corporal, condução, né, dessa expressão corporal na dinâmica interna de cada indivíduo e em cada espaço, né? Bom, nós temos uma contribuição bastante importante, né, de Arribas, quando nos diz que, em relação à motricidade, né, ela desenvolve-se em 3 fases. Primeiro, a organização tônica, né? Isso vem lá desde o ventre da mãe, desde a gestação, né? Acontece e a hipertonia do neonato. Bom, o que acontece nessa fase, né? Então, após um relaxamento muscular, torna-se possível o movimento das extremidades, ou seja, quando a criança começa a mexer a cabeça para um lado, para o outro, né? Primeiro vem a cabeça, depois as extremidades, né? E depois, mais tarde, o corpo inteiro. A organização motora, né, dirigida às funções elementares de apreensão e locomoção, seguindo também as leis anteriores, e em seguida a criança ela consegue automatizar essas funções. Isso vai ficando mecânico para ela, né? Isso vai ficando, ela não pensa, ela não faz esforços para fazer isso. Ela não faz esforços para andar, ela não faz esforços para pegar um objeto, né? Isso se torna automático, né, na vida da criança. Então, toda criança ela deve ser estimulada a conhecer o seu corpo, né, para que adquira ali uma imagem de si mesmo, do seu corpo, né, em movimento ou estático, né? E essa construção da imagem corporal da criança ela pode ser definida como sendo todas as respostas advindas de reações corporais, né, a determinadas situações, bem como advindas de suas capacidades para o movimento em que há a percepção do seu corpo e as interações deste com o ambiente. Esse conhecimento prévio, ele vai guiar a subsequente interiorização, né, para facilitar o entendimento sobre a funcionalidade, portanto, obter melhor eficácia motora. Então, percebam como é importante trabalhar esses aspectos do desenvolvimento da criança de forma integrada. A criança não é só cognição, a criança não é só o social, a criança não é só o afetivo e a criança não é só um corpo, né? Esses 4 aspectos, eles precisam ser trabalhados de forma integrada para o desenvolvimento. Por isso que nós falamos de formação integral para a infância, a formação da criança como um todo. Não é apenas a concepção da criança como um corpo, só como um ser pensante, só como um ser afetivo ou só como um ser social, né? Bom, e nós temos algumas representações de criança, né? Quando a gente fala de formação integral para a infância. Por que é importante compreender isso, né? Para se chegar à concepção de criança que a gente tem hoje, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento e na formação integral para a infância, né? Nós vamos encontrar aí algumas vertentes que dizem que a criança é um vir-a-ser, né? Que a criança ela se aproxima, né, de um estágio até de animalidade em relação ao adulto, né? Aquela criança que precisa ser domada, né? Aquele sujeito que precisa ser domado, que precisa ser humanizado, né? E para outras, né? Para outros, a criança é percebida como uma promessa apenas e como projeção de ideais que não foram atingidos pelos adultos. Já ouviram aquela expressão? Meu filho vai conseguir realizar o meu sonho. O meu sonho era ser bailarina. Quem vai conseguir realizar isso é minha filha. Eu já coloquei ela no balé, né? Percebam as projeções de ideais não atingidos pelos pais ou pelos adultos que depositam na criança. Ou seja, a criança é um sujeito
que vai corresponder a uma expectativa de uma outra pessoa, de um outro grupo social, né? E daí a gente não deve pensar assim. A criança, ela é um sujeito que pensa, a criança, ela é um sujeito que vem para ter um itinerário próprio de vida, né? E ela precisa ser estimulada a todo momento em relação à sua autonomia, em relação ao seu desenvolvimento psicológico, físico, psicomotor, afetivo, social, para que ela crie as suas próprias escolhas e os seus próprios itinerários de vida, né? A criança não é um vir a ser, a criança não é só uma promessa. Agora, nós temos uma concepção que é bastante interessante, a criança, ela é potencialidade e promessa, né? Isso é bastante interessante, entender a criança como uma promessa, já que é um ser novo, e por isso há muitas expectativas e idealizações sobre ela, né? Já por outro lado, a gente não pode esquecer que a criança não é só isso, né? Ela é um ser diferente, ela é um ser que tem vida própria, que tem existência própria e que tem as suas potencialidades a serem desenvolvidas dentro das suas especificidades, né? Então, é uma concepção interessante? É, mas a criança, ela não pode ser resumida também a só uma potencialidade e promessa. Mas diante de uma concepção de animalidade, de criança como um vir a ser, de criança como não humanizada, eu prefiro ficar com a concepção de criança como uma potencialidade e promessa e ressignificá-la criticamente, entender que ela é uma potencialidade dentro das suas especificidades e ela é uma promessa, já que é um ser novo e existem muitas expectativas sobre ela, mas que prevaleça majoritariamente o seu pensamento, né, os seus itinerários de vida, né, e o seu desenvolvimento em todas as vertentes, em todos os aspectos, né. Bom, dentro da educação infantil, nós temos alguns enfoques metodológicos que nos guiam aí para essa perspectiva de formação integral para a infância. Então, a escola de educação infantil, ela não é apenas um espaço aleatório, ela não é apenas um lugar em que a criança é deixada boa parte do dia para poder no sentido de liberar os pais ou liberar as pessoas que cuidam dela desse tempo para que possam trabalhar, né? Então, a escola de educação infantil, ela é muito mais do que isso, ela precisa ser um espaço desafiador, interessante para a aprendizagem da criança, né? A escola de educação infantil, ela transcende espaço físico, né? Ela é lugar de desafios, ela é lugar de manifestação de sentimentos, de construção de vínculos, de segurança, de confiança, e a partir das suas possibilidades, iniciar o processo de construção da sua autonomia, né? E que isso pode iniciar ali da perspectiva de que ela é uma potencialidade, uma promessa, e caminhar no sentido de uma criança autônoma, né? Então, a escola, ela deve ser espaço, deverá ser como um espaço, perdão, de relações afetivas, né, onde vivências coletivas e individuais são garantidas no cotidiano, né? E a escola, ela possui um caráter formador, a gente não pode se esquecer disso, né? Ela tem ali essa função de aprimorar valores, atitudes, desenvolver, né, desde a educação infantil, o sentido da observação, despertar a curiosidade intelectual das crianças, capacitando, né, para serem seres capazes de buscar informações, selecioná-las, né, utilizá-las no seu cotidiano. Isso tudo de forma autônoma e independente, né? A educação infantil também, ela deve permitir que as crianças sejam pensadores, né? Que aprendam a refletir sobre seus modelos mentais, que aprendam a instruir-se em equipe e a construir visões compartilhadas com os outros. Então, percebam que a escola de educação infantil, ela não deve ser tida apenas como um espaço físico, muito menos reduzida ao tempo livre, reduzida a tempo ocioso. Não, existe uma proposta pedagógica planejada para essa etapa de ensino e que segue sim uma normatização que, apesar de tardia, ela chegou. Claro, a legislação
em relação à educação, ela não está pronta e acabada. A educação é viva, a educação muda as suas necessidades a todo momento. Nós estamos falando de sujeitos, principalmente da criança, né, em uma fase tão específica da vida, onde ela deve ser estimulada em todos os aspectos, para que ela consiga atingir o seu desenvolvimento pleno, né, dentro das suas capacidades ali, né, e que possa extrapolar, sim, a questão da expectativa, que possa da expectativa depositada pelas outras pessoas, né, e que possa extrapolar, sim, essas visões reducionistas de infância. E você, professor da educação infantil, qual é o seu papel na perspectiva de formação integral para a infância da criança? Né? É necessário planejamento, claro, como toda atividade pedagógica, organizar uma rotina que contemple o cuidar e o educar como processos complementares e indissociáveis. Precisa também construir um currículo centrado no caráter lúdico da aprendizagem. É isso mesmo, a utilização de jogos, brincadeiras e tudo isso de uma forma bastante intencional, como uma forma de qualificar as possíveis interações das crianças com os adultos, das crianças com as outras crianças, né? E dos adultos com os outros adultos que permeiam ali esse mundo da criança, né? Através do resgate da imaginação, do brinquedo, dos desafios cotidianos, né? Das diferentes formas de expressão, linguagem, que seja expressão oral, que seja expressão corporal, né? E de muitos outros aspectos relevantes envolvidos aí nessas relações. Então, toda a estruturação didática das atividades na educação infantil, elas vêm primeiro, né, da organização da sala de aula. É interessante também organizar os cantinhos, né, os cantinhos de leitura, o cantinho da manipulação do tecido, o cantinho da manipulação das texturas, o cantinho de dormir, do descanso, né? Então, tudo isso pode ser desenvolvido aí dentro da sala de aula da educação infantil, né? E que seja coisas construídas pelas crianças, né? E que não seja apenas objetos prontos e acabados, que a criança ela participe da construção do seu espaço educativo também, né? Organizar a sala de aula de forma que a mesma seja um espaço, uma rede de estruturas de oportunidades e de linguagens múltiplas, explorando as múltiplas facetas da criança, né? Instrumentos, objetos, né? Descobertas individuais e coletivas, jogos, atividades expressivas, materiais audiovisuais, música, dramatizações, materiais para construir e desconstruir. Então, é preciso que o professor ele tenha a consciência da sua responsabilidade no desenvolvimento infantil, no tipo de suporte que dará esse desenvolvimento, no conhecimento que possui sobre as crianças, na postura e respeito frente a estas e na pluralidade de ações didáticas existentes para a condução de cada processo, desde a recepção das crianças até a sua saída da escola, pois em cada segmento da rotina didática propõe para as crianças um tipo de experiência. Então, é importante que nós saibamos, já caminhando para o final dessa unidade 2, né, e dessa aula, dessa discussão, que tudo para a criança é uma experiência. Então, em todos os momentos, nós devemos estimulá-las, enquanto professores de educação infantil, a aproveitarem ao máximo, a sugarem ao máximo cada uma dessas experiências, sejam elas de desenvolvimento cognitivo, sejam elas de desenvolvimento social, a sua socialização, seja no trabalho com a afetividade e na sua relação com a aprendizagem, que é de extrema importância, ou seja no desenvolvimento da cultura do corpo. Tudo isso contribui para uma perspectiva de formação integral para a infância e para a criança. E nós não devemos tolhi-las, né? Nós não devemos abortar essas experiências de forma alguma, né? A criança ela precisa explorar todas as suas possibilidades, todas as suas capacidades e saberes na educação infantil, entendendo esta como uma etapa de formação rigidamente estruturada, né? E que
possui legislação própria, né? E que também depende e muito do planejamento do professor, né? Então, educação infantil tem tudo a ver com lúdico, tem tudo a ver com pluralidade, tem tudo a ver com rotina, tem tudo a ver com cuidar, com brincar, com educar, né? Com autonomia, com desenvolvimento, com inteligência múltipla, e tudo isso caminha no sentido da perspectiva de formação integral para a infância. Bom, finalizando essa nossa segunda semana, a discussão dessa nossa segunda semana, eu deixo uma questão para vocês. Que tipo de professor eu quero ser? Levando em consideração uma perspectiva de formação integral para a infância. Reflita com seus colegas, com seu grupo de amigos, né, com seus colegas de sala de aula, né, no curso de pedagogia, né, que tipo de professor nós queremos ser na educação infantil, levando em conta que nós precisamos preconizar uma perspectiva de formação integral para a infância. Ou seja, a criança ela não se desenvolve isoladamente, seja num aspecto ou em outro. Tudo isso caminha num sentido único, que é o da aprendizagem e exploração das capacidades e dos saberes ao máximo das crianças, né? Visando torná-las seres experientes, ativos nessa fase da existência, né? E o desenvolvimento pleno das suas capacidades. Desde já eu agradeço, desejo uma boa semana de estudo para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Abraço do professor e até a próxima semana, ok?